esse frevo fácil. Estou ouvindo a orquestra tocando, pulando, pulando, este frevo rasgado. Quero sentir o cheiro do teu suor, os dois marchando um só com o corpo suando. E a moçada sem perceber nada vai curtindo o clima desta animação. Pensei comigo, arranjei uma amada que vai tomar conta do meu coração. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta, neste horário. Fiquem agora com Roberto Souza e as notícias. Técnica de som e computadores, Francisco Rocha. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. horas e 30 minutos. Universitária FM 99.9. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes da Universitária FM. São 11h30 e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar, estou com vocês todas as terças-feiras a partir das 11h30. Também estamos ao vivo, com transmissão por streaming aqui do estúdio, nas páginas facebook.com/Fora da Curva, facebook.com/99 Universitária. E também você pode mandar sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais ou pelo telefone 3879 5549. Repetindo, 3879 5549. Nosso programa de hoje quer saber a quem interessa educação sem participação. Para debater este assunto, nós temos conosco no estúdio o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco, Sintep, e também presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, senhor Heleno Araújo. Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia a todos os ouvintes Fora da Curva. E também do professor do Centro de Educação da UFPE, Edson Andrade. Bom dia. Bom dia, Manina. É uma satisfação participar desse debate com o companheiro Heleno Araújo e cumprimentar todos os ouvintes do programa. Muito bem, conosco também o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo, ele que faz toda uma análise sobre a mídia. Bom dia e obrigada mais uma vez pela presença. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O Brasil está na posição 63 entre 70 economias ou países no Programa Internacional de Avaliação de Alunos e Alunas, PISA. Chama a atenção nos resultados do PISA de 2015 o fato de que o Brasil vai mal em várias competências na área de ciências, por exemplo. Por exemplo, como pensar cientificamente e utilizar a teoria na solução de problemas práticos. Esse desempenho levou a coordenadora do Centro Inovação em Políticas Educacionais, o CEP, da UFG do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, em entrevista à Carta Capital, a concluir que a educação no Brasil não ensina a pensar. Edson, você concorda com a análise da Cláudia Costin? Bom, é um tema muito abrangente para a gente ser muito sucinto também com uma resposta pronta, né?
O Brasil tem um processo de formação, um processo de escolarização que tardou muito em termos de ter acesso ao conjunto dos níveis, ou seja, etapas e modalidades de educação. De modo que nós temos um processo muito recente de pessoas que historicamente ficaram fora do processo educacional, chegando, ao mesmo tempo, ou seja, tendo acesso à escola, ao mesmo tempo também tendo acesso a uma perspectiva de educação que seja dialógica, que seja dialética, que permita as pessoas expressarem uma pluralidade. Então, ensinar a pensar, né? Ou seja, só se pode discutir um tema desse exercitando o pensar, né? Então, é uma perspectiva formativa que não se dá de uma hora para outra. Eu diria que nós temos avanços nesse processo e temos grandes desafios também de consolidar uma perspectiva democrática, que é a perspectiva também que acontece no contexto da sala de aula. Mas acredito que não estamos mais num movimento onde as pessoas não estejam também praticando esse pensar no cotidiano da sala de aula. O que está em questão hoje é qual a perspectiva, né, de um movimento de pensar, de discutir os temas, de expor uma pluralidade, inclusive numa perspectiva política, ideológica e religiosa que faça parte desse contexto. Então não é à toa que hoje nós temos uma grande tensão de que as pessoas começam a discutir mais isso no contexto da escola, razão pela qual também se tem uma contrapartida, né, de se dizer isso é proibido discutir na escola. Quer dizer que as pessoas também estão pensando sobre esses temas. Agora, é verdade que nós precisamos avançar muito no sentido de como colocar essa pauta no conjunto dos componentes curriculares, por exemplo, e não só algumas disciplinas que provocam esse debate. E a gente está dentro de um contexto de retirada de direitos, né? A proibição, inclusive, de temas transversais, a questão de gênero, a questão do combate à homofobia. E a gente, Helena, o que você acha dessa fala também da estudiosa? A Cláudia Costin fala uma coisa e pratica outra. Ela foi secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro e hoje está a serviço do Banco Mundial lá nos Estados Unidos. Ela é defensora do PISA e do índice ou do processo de avaliação colocado aqui no Brasil como o IDEB. E ela provoca essa situação de fazer com que os nossos alunos não pensem nas ações dentro da escola. Por quê? Porque todo o processo é voltado para a avaliação de matemática e português aqui no Brasil. E no caso do PISA, entre as ciências. Então, todo o processo de avaliação é voltado para essas disciplinas, no processo de preparação para melhorar o rendimento e usar isso como referência. Nós não concordamos com essa referência de PISA, não concordamos com a referência de IDEB, porque não consegue avaliar a dimensão de fato da educação básica no Brasil. Não trata das questões socioeducacionais ou socioeconômicas dos nossos estudantes, não trata das realidades das escolas públicas, né, na sua infraestrutura, no quadro de pessoal, nem nas condições dos profissionais dessas escolas. É apenas a prova Brasil para cuidar do IDEB, a prova do PISA para cima de 15 anos de idade, e usa essa referência para dizer que a educação no Brasil não está boa e não pensa. Eles acreditam, e ela é defensora disso, de que se o aluno está bem em matemática e português, o restante não precisa de mais nada. E não é isso que nós defendemos. A escola tem uma diversidade enorme, tem que tratar de temas diversos, que leve de fato o aluno a ter a autonomia, a emancipação colocada pelo Paulo Freire para de fato pensar. E isso eles não praticam. Então é só falácia quando ela coloca na perspectiva de pensar, mas é pensar na forma fechada, quadrada, que eles apontam. Uma visão míope, no caso. Míope, com essas avaliações, né, focadas na matemática e na língua portuguesa. Pois então, dados do IBGE também apontam que entre 2007 a 2014 foi mantida a tendência de declínio das taxas de analfabetismo e de crescimento da taxa de escolarização do grupo etário de 6 a 14 anos. O nível de educação da população também melhorou. O nível de instrução cresceu de 2007 para 2014, sendo que o grupo de pessoas com pelo menos 11 anos de estudo na população de 25 ou mais anos de idade passou de 33,6% para 42,5%. Já o nível de instrução feminino manteve-se mais elevado que o masculino. Por exemplo, em 2014, no contingente populacional com 25 ou mais anos de idade, a parcela com pelo menos 11 anos de estudo representava 40,3% para os homens e 44,5% para as mulheres. Edson, quem tem direito à educação no Brasil hoje? Bom,
aí, novamente, discutir a questão histórica, né? Nós temos um processo também recente de inclusão de pessoas na idade, digamos, ideal no processo educacional, e aí a gente considera que, por exemplo, o ensino fundamental hoje é praticamente universalizado e o ensino médio tem uma dívida histórica para que cheguemos a esse ponto. Agora, qual é a grande discussão? Você veja que esses dados, eles se referem muito mais à pessoa que não está na idade, digamos, adequada. É o recorte à faixa etária e não a questão de gênero, de raça, não é? Pois é, eu destaco isso porque nós tivemos, por exemplo, um grande desafio de primeiro colocar as pessoas na escola. E não era que estava dissociado do debate sobre qualidade da educação. E as últimas a chegarem foram os negros e negras. Pois é, então agora, e é por isso também que nós estamos no grande desafio de um Plano Nacional de Educação, que está aí estrangulado por todo esse processo, não é, que avassalador em termos de coibição do tema, ampliar, ou seja, o tema hoje, né, a palavra de ordem hoje é congelar. Então, você imagine a ideia de você pensar a inclusão de pessoas que estão fora daquilo que seria o ponto inicial da inclusão, ou seja, as pessoas que estão naquela idade para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a universidade. Então, esse já é um grande desafio. Passar disso para outra fase, que é as pessoas que têm direito ao processo educacional e ainda não tiveram, porque por outras razões não tiveram no tempo certo, ou seja, exige um movimento de país muito mais intenso, ou seja, envolvendo ações, políticas públicas que tem que sair do lugar comum, da forma da própria escola, dos horários, tem que ter um investimento. Então, a pergunta, quem tem direito, hoje a gente pode dizer, as pessoas que estão na idade adequada avançaram no ponto de vista de direitos à educação. Você tem até um delta negativo, se você observa em relação à matrícula do ensino fundamental, ela vai regredindo, porque houve um processo de chegada à escola muito maior até os anos mais recentes, ao ponto que a gente já fala de universalizar. As 4 primeiras metas do Plano Nacional de Educação, o verbo é universalizar. Saímos de um lugar onde a ideia era chegar em determinados percentuais e passamos a defender a universalização de partes de uma educação, de direito à educação, importantes na história. Pessoas com deficiência, além do conjunto, né, mais amplo, também as modalidades, né, da educação especial, da parte da educação profissionalizante, enfim, essa é uma perspectiva de dizer hoje que tem direito as pessoas que também na idade adequada já avançaram, mas tem direito a que educação? Eu acho que é a grande pergunta, né? Portanto, nós estamos defendendo o acesso, mas ter direito à educação com qualidade social, talvez esse seja o tema mais urgente. Muito bem, aí a Ana trouxe aqui pra gente uma pergunta de um ouvinte, Gilberto Geraldo. Ele diz o seguinte: o problema está na educação em si ou na falta de uma política que reverta recursos para o setor? Heleno. O Edson já tocou em ponto importante nesse processo, mas quando se pergunta quem tem direito à educação no nosso país, aí nós temos também aí 2 mundos. Porque na legislação, o direito à educação é de todo cidadão. Ninguém pode ficar de fora. Em 2009, a Constituição foi alterada e disse que até 2016 iríamos universalizar, né, a matrícula escolar para todas as pessoas de 4 a 17 anos de idade. Chegamos em 2017 com 2,5 milhões de pessoas nessa faixa etária fora da escola. Então não cumprimos a lei. Né? No Brasil nós temos 80 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais que não cumpriram, não completaram a educação básica. Então, no papel, o direito é do cidadão. Na prática, está sendo negado esse direito. Né? E aí traz essa segunda questão que o Wes levanta. E esse direito tem que ser exercido de que forma? Só com a matrícula? Não. Né? Tem que garantir o acesso, que é a matrícula, a permanência, porque esses 80 milhões que não concluíram foram expulsos da escola por falta das condições que a pergunta aí nos dirige. Falta de condições, né? Falta de quê? Primeiro, de Gilberto Geraldo. Primeiro, planejamento, a ausência de planejamento, que é uma cultura, né, na política brasileira. O governante que chega quer deixar sua marca em 4 anos ou focar dentro da rede, em pequenas escolas, para poder fazer propaganda para ser reeleito no ano seguinte. Então falta uma cultura de planejamento, e para isso que o Plano Nacional da Educação existe, 10 anos, 2 governos e meio.
A partir desse planejamento, fazer o processo de orçamento, com a previsão de recursos que a gente dá para esse período, e o PNE aponta isso, só que o governo golpista chegou e com a emenda constitucional 95 desmancha a perspectiva de você cumprir um planejamento que deve ser feito. Então, tem que ter planejamento, tem que ter vontade política, tem que ter participação social, né? Porque aí não... Por que esses golpistas estão tirando a participação social? Para poder manter esse processo conservador e excludente, né? Que é deixar milhares de brasileiros fora do direito à educação, que é um direito humano, social, né? Que está na nossa Constituição Federal. Por isso precisamos enfrentar com muita disposição esses dois mundos distintos que nós temos no Brasil também nesse tema. E por falar em exclusão, a gente pergunta a Sérgio Miguel como é que a mídia está acompanhando esse questionamento do fim do Conselho de Educação, Nacional de Educação. Na verdade, a cobertura da educação por parte da mídia, quando eu falo da mídia corporativa, da grande mídia, ela se resume ao factual, ela não entra num debate, não tem aprofundamento. É muito, assim, Enem, ou seja, vai ter a prova do Enem, então ali tem uma cobertura grande do Enem, inscrições, quantos tem, o dia da prova, fechou o portão meio-dia, chegou atrasado. Então essa cobertura que é muito repetitiva dessa coisa do Enem. Ou a cobertura parte muito para rankings, PISA, estou em primeiro lugar, cresceu, diminuiu, sem entender, sem ter esse questionamento, por exemplo, que foi feito aqui. Eu ainda não tinha lido na mídia esse questionamento que o PISA é só português e matemática, e não analisa as outras coisas, então, porque não entra nesse nível, é só quem cresceu, quem desceu, se o jornal está apoiando o governo ali do momento, então infla o crescimento, se ela é que está contra o governo naquele momento, destaca uma determinada queda, e ali dentro você acha muitos caminhos para aquilo. É só isso, ou o discurso. O ministro da Educação, o secretário da Educação falou aquilo, quando muito a oposição respondeu aquilo, fica baseado nesse jornalismo declaratório. E também, uma coisa que a Helena falou, cobrindo também essas ilhas de exceção, essas referências. Então você não pega o sistema como um todo, mas você vai ali, é inaugurada uma escola, referência, e parece que aquela ali de ensino integral, com vários equipamentos, com robótica, com não sei o quê, é o modelo de que é o retrato de toda a educação. Ou seja, pega a parte e esquece o todo de como está. Então, isso é uma cobertura deficiente que, se a gente for ver direitinho, não se resume só à educação, mas a gente está tratando aqui especificamente disso, que é sem aprofundamento. Faz uma maquiagem apenas, não é? Pois esses e outros assuntos você só escuta aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Uma das discussões mais recentes no setor de educação brasileiro diz respeito ao projeto de lei da escola sem partido, também conhecido como a lei da mordaça. O nosso convidado Heleno já veio com a camisa aqui, né, dentro do tema. Heleno, então, como os profissionais da educação em Pernambuco estão se posicionando em relação a essa lei da mordaça? Aqui em Pernambuco, né, em todo o país, né, nossa posição contrária a essas leis que estão nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. É uma lei que tenta inibir a ação dos profissionais da educação, especialmente os professores, principalmente quando trata da questão de gênero, e né, o índice de mortalidade para as mulheres é terrível em nosso país, quando trata da questão da orientação sexual, que é um dos temas que ajudou a reduzir a evasão escolar na educação básica. Porque ao tratar, né, da população LGBT, a escola não tratava. Então, toda manifestação que se tinha lá era de preconceito e de agressão forte no espaço da escola, não só pelos estudantes, mas dos profissionais com esses estudantes da população LGBT. E isso fazia com que as pessoas saíssem da escola, né? Saía porque não aguentava, né, ser tratada daquela forma. Como você traz o debate para dentro da escola e faz com que essas pessoas possam se mostrar e se revelar nesse processo, você faz com que ela permaneça na escola. Então, um ponto que ajudou
a reduzir a evasão escolar, e agora, através dessas leis, eles tentam evitar que esse debate chegue dentro da escola, né? A questão religiosa que eles levantam tem pleno acordo, nós concordamos que a escola tem que ser laica mesmo, não tem que ter nenhum tipo de religiosidade dentro do espaço da escola. Nós somos contra o ensino religioso que está na LDB dentro da escola, né? No governo Lula foi tentado tirar, mas as expressões das igrejas não permitiram, então está ali, mas é um espaço inadequado para o Estado laico, que é o Estado brasileiro. Mas temos que tratar, assim, da diversidade, da questão de gênero, da questão da população LGBT, da orientação sexual. São temas importantes que eles tentam inibir. Em Alagoas, eles aprovaram a lei na Assembleia Legislativa, o governador não sancionou a lei, voltou para a Assembleia, eles derrubaram o veto do governador, e nós, junto com o Sindicato de Alagoas, questionamos, nós, a CNTE, junto com o Sindicato de Alagoas, questionamos no STF, e já tem um parecer positivo do procurador, né, do próprio ministro, o relator também, um parecer positivo que ela é inconstitucional, e temos a clareza que vamos ganhar isso no pleno do STF para já ter uma referência para derrubar as outras. Edson, por favor, qual então o papel da universidade em provocar discussões sobre esse projeto Escola Sem Partido? O primeiro compromisso é contestar, né, que é de fato uma escola sem partido, né? Essa é uma escola de um único partido que quer se colocar para a sociedade, mas vai ter um partido, é esse que está sendo defendido. Então, o compromisso da universidade é de reafirmar, inclusive, um dos princípios da própria LDB, da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, ou seja, nós temos no próprio cerne da educação, né, o compromisso também de produzir, ou de executar, de também instigar o pensamento, fomentar no que diz respeito às dimensões que estão sendo contestadas, a dimensão política, a dimensão ideológica que está sendo colocada aí, inclusive a própria questão religiosa, não assumindo a religião, mas a discussão sobre os temas é que está sendo colocada. O respeito, por exemplo, à questão da religiosidade, né, a questão afro, né, que é muito questionada, criticada, né, discriminada também, é importante. Pois é, só é possível pensar nessa perspectiva se a escola não tiver apartada desses temas. Sim. Ou seja, se ela entende que para discutir a questão política é um político partidário que está aí colocado, aí eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Mas há uma razão de que, quando se refere ao projeto da escola, ainda não abrimos mão de dizer é um projeto político-pedagógico. Né? Ou seja, tem uma ação, tem um movimento que é mais do que apenas descrever metas e estratégias para atingir determinado objetivo. Ou seja, é político porque tem uma dimensão do agir, aquilo que é o nosso tema desse encontro hoje, né? Que entendemos que participar, né? Uma condição para essa participação é, de fato, o exercício do diálogo, o exercício de compreender os processos políticos, ideológicos em que essa sociedade está inserida, em que esses sujeitos sociais estão inseridos. Então, o compromisso da universidade, por exemplo, ou de todos os processos formativos, é de inclusive, enfrentar esse debate, reassumindo, né, um papel que alguns, de fato, ainda precisa tomar na mão, que é instigar o debate, apesar de toda essa mordaça que está sendo colocada. Acho que a gente vai ter que fazer o exercício de, mesmo na proibição e na contramão disso, e fazer valer o direito de um processo educativo laico, né, e com autonomia universitária. Exercer a nossa desobediência civil, né? Olha só, a produção do Fora da Curva entrevistou Cida Fernandes, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela que faz parte do Centro Luiz Freire. Nós vamos escutar. O desmonte do Fórum Nacional de Educação e a intervenção descarada no processo de participação na CONAI é mais uma etapa que revela esse modus operandi de governar. A gente não pode aceitar essas arbitrariedades e, nesse sentido, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com outras 22 entidades gerais, reagem e assinam no dia 3 de maio uma nota pública de repúdio. No dia 10 de maio, o Ministério Público Federal publica uma recomendação pedindo imediata revogação dessa portaria, que impacta e adia a CONAI. O processo está correndo e a resistência também. A gente está presenciando investidas antidemocráticas que tentam, na verdade, cercear o direito humano à educação de milhões de pessoas. São negros e negras, são indígenas, brancas, não brancas, de todas as religiões, com toda a diversidade de orientação sexual e identidade
igualdade de gênero, com toda a diversidade de condições físicas e mentais, de todas as faixas etárias. É isso que a gente está testemunhando. E isso é muito grave, é muito sério. O momento é de resistir e de mobilizar e de reagir. Nenhum direito a menos. Lembrando que a Semana de Ação Mundial pela Educação 2017 tem justamente como tema pelo Plano Nacional de Educação rumo aos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente espera uma grande mobilização em torno da defesa do direito humano à educação pública de qualidade para todos e todas. Heleno, então, qual a real situação do Conselho e do Fórum Nacional de Educação, hein? O Conselho Nacional de Educação, assim que esse governo golpista ingressou, ele revogou um decreto de composição do Conselho, onde tinham 2 indicações da CNTE. Ao fazer um novo decreto, as 2 indicações ficaram de fora, então não tem a representação dos trabalhadores no Conselho Nacional da Educação. Ele fez uma recomposição com nomes que não tinham sido nem indicados para o Conselho Nacional da Educação e totalmente alinhados ao setor privado da educação. Então você tem até indicações aqui de Pernambuco de pessoas que não tem nada a ver com a educação, como Maurício Romão, por exemplo, né, que foi secretário de administração, mas que é consultor da universidade privada aqui no estado. Então o alinhamento foi este. Para o fórum, né, é o que Cida reafirmou aí. Para o fórum ele fez 2 movimentos. Um decreto que desconsiderou as decisões do pleno do fórum, que é autônomo do MEC, embora seja financiado pelo MEC, mas é autônomo, mas ele participou da reunião do dia 29 de março, né, o MEC, deliberou as ações e com esse decreto desmanchou tudo que um conjunto de 50 entidades nacionais absurdo, né? tinham deliberado. A portaria fez um desmonte da composição do MEC. Né? Nós somos de 39, somos maioria. O MEC tem 9, o restante 30 são da sociedade civil. Com essa nova portaria, ele inverte o processo. Ele afastou 14 entidades da sociedade civil, aumentou o MEC com a FNDE participando, pede para renomear as indicações do Conselho Nacional da Educação, da Comissão de Educação da Câmara e do Senado, para que o governo se torne maioria dentro de um fórum que é um fórum político, de debate político sobre as políticas educacionais. Então, um golpe muito forte. E no artigo 2º dessa portaria, diz que, feita a composição, vai ter a discussão do regimento do fórum. E hoje o regimento do fórum coloca que a coordenação do fórum está com a sociedade civil. Eu estou coordenando o fórum pela sociedade civil, mas com esse golpe ele pode mudar também essa coordenação e o nosso mandato vai até dezembro de 2018. Mas o golpe que Mendonça fez, né, de menino birrento, como disse, esse fórum não quero brincar com ele, vou fazer um fórum só meu, né, para que ele seja a maioria de um fórum que é da sociedade civil. Olha só, então esse ministro birrento, o Mendoncinha, sábado deu uma reportagem publicada pelo jornal Estadão, do estado de São Paulo, dizendo que haveria a possibilidade do ministro da Educação, Mendonça Filho, entregar o cargo ainda nesta terça-feira agora, hein? Então, Edson, quais as mudanças na prática que podem acontecer caso isso se concretize? Bom, a queda do ministro, né, Mendonça, que é esperada, inclusive aí, clamada aí por grande parte, não alteraria significativamente se não tivermos uma retomada de projeto mesmo daquilo que temos defendido. Evidentemente que há uma relevância no que diz respeito ao nosso tema imediato, mas nós estamos reivindicando algo muito mais amplo, porque, por exemplo, há outros interlocutores para defender os absurdos que estão sendo colocados aí. Não é a posição de defesa, é muito longe disso, de quem está hoje na pasta, o ministro, mas o tema como, por exemplo, o ensino médio, né, a reforma do ensino médio, que é o carro-chefe aí da defesa, ou seja, há outros sujeitos também com o mesmo pensamento, com esse mesmo pensamento dentro do governo, razão pela qual nós temos discutido este governo que é ilegítimo. Então, a queda tem que ser geral, né? É essa queda que tem sido colocada nas ruas, não é somente nesse espaço que tem também sendo mascarada aí para dizer que não é uma defesa maior, é de um pequeno grupo. E aí o que eu estou colocando nessa simbologia também, que dentro do próprio governo não é apenas um ministério, ou seja, esse tema do ensino médio ele é emblemático, ou seja, você defende uma segregação
Não é de um ensino propedêutico para um, né, o clássico, o ensino profissionalizante para outros, e vende essa ideia como que seja uma grande conquista, inclusive dizendo, estamos sim voltando a um passado, né, e que era melhor do que agora, e essa ideia sendo vendida como que seja um grande avanço, ou seja, determinados sujeitos sociais de grupos socioeconômicos ali que possam se convencer que o ensino profissionalizante, que o limite dele é aquele, ou seja, pregando uma segregação e vendendo isso como um grande avanço do processo educacional. Razão aí que nós estamos colocando que não é só uma pasta, ou seja, só o titular da pasta nesse momento. Há uma confluência, uma conjuntura muito mais ampla que defende esse projeto, que é um cerne, um projeto também muito mais amplo do que só esse tema, né? Haja vista aí o tema mais amplo de contenção dos recursos. Ou seja, na hora que você tem a ruptura que houve com a vinculação de recursos para a educação, né, ou seja, vem todo esse conjunto no mesmo momento. Ou seja, não somente com o titular que tem aí sido interlocutor direto do governo. A gente já está praticamente no finalzinho do programa. Eu gostaria que também você fizesse um breve comentário, Heleno. Não, é isso aí. Nós temos que ir para as ruas, né, derrubar o governo como um todo, e para isso é importante que o Ocupa Brasília amanhã seja de fato com muita gente nesse processo. Onde for possível fazer mobilizações é importante também. Então, ocupar as ruas, ocupar as praças, derrubar esse governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. Sérgio Miguel, rapidinho. Era essa questão de Mendonça. Nós da Marco Zero fizemos dia 12, quando o Mendonça completou 1 ano de mandato, a gente aproveitou justamente essa portaria e esse decreto de 26 de abril e de 26 e 27 de abril, que a Helena falou aqui, que retirava poderes do fórum e modificava a CONAI, e a nota oficial que o Ministério publicou. Então, a gente pegou essas três peças e fez uma análise de 1 ano. A partir dali, na matéria, a gente mostra que ali tinha os elementos que estavam praticamente todos os elementos que caracterizaram esse 1 ano de Mendonça. E, assim, tomadas de decisões de forma unilateral, transferência de poder das entidades representativas para o próprio Ministério, o aumento da participação de empresários dentro do fórum e da estrutura do MEC, a supervalorização do debate técnico, em detrimento ao debate político, colocando que o debate técnico só pode ser feito pelo governo, pelo MEC, e não pelas entidades, e todo o debate político é partidarizado, e quando ele diz partidarizado, ele está se referindo ao PT. Isso. Então, e a incorporação do discurso da escola sem partido. Se você pegar esse decreto, a portaria e a nota, esses elementos estão lá explícitos, de forma explícita, e a gente caracterizou isso como um balanço desse 1 ano de gestão. Muito bem, a gente chegou ao final do programa, a gente não poderia encerrar sem falar sobre o pensamento do educador Paulo Freire. O pesquisador pernambucano defendia que uma educação problematizadora pode tirar os sujeitos da alienação, da falta de uma posição crítica e da ingenuidade. O Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez ao Heleno, ao Edson pela participação, pela contribuição. E o Fora da Curva de hoje teve a coordenação de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Contou com a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e do estudante de Comunicação Social da UFPE, Ivenson Henrique. Nas redes sociais, Milena Oliveira e Daniel Lamir. E a gente aproveita para agradecer, a Vlad Queiroz, a Vanessa Raposo, a Valéria Sá Carneiro e também para o Gilberto Geraldo, que se comunicaram conosco. Muito obrigada. Nos trabalhos técnicos, nós tivemos o Chico Rocha. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Parceria com o Departamento de Sociologia, com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 23 de maio de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça-feira, e amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Por que ocupar Brasília hoje? Este programa está disponível também nas páginas facebook.com/programa
facebook.com/Fora da Curva e também facebook.com/99 Universitária. Acessem também nosso canal no YouTube, nosso Twitter e Instagram, todos com o nome Programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.